Sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de estudo do Evangelho de Jesus. Hoje, nosso tema de reflexão será a ciência de educar, de doutrinar e evangelizar. E o Reis, nosso companheiro, vai fazer esse estudo por nós. Vamos elevar nosso pensamento até o nosso Pai Maior, agradecer por essa manhã ensolarada, essa manhã agradável, por mais um dia de vida, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Que a paz de Jesus nos envolva o nosso coração, nosso companheiro expositor, para que o estudo seja proveitoso para todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então eu vou passar a palavra aqui para o nosso companheiro Reis. Muito bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Eu, como sempre, tremendo, coração disparado, A ansiedade deixa a gente meio troncho, Porque, na verdade, nós não somos professores, nós não somos apenas tarefeiros que estão estudando, buscando conhecimento melhor para que a jornada nossa fique mais leve, É isso que todos nós estamos buscando. Então, é para isso que eu rogo o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo, de toda a espiritualidade, dos mentores da casa, para que eu possa ser instruído no ponto de o nosso diálogo ser um diálogo proveitoso para todos nós. O tema é ciência da educação, doutrinação e evangelização. E eu, por incrível que pareça, eu sempre que tenho essa missão de tentar trazer um tema e abordar fazer uma abordagem melhor sobre qualquer tema da doutrina espírita. Um minuto só. Senhor Mendes, ligou o celular? Já? Eu tento trazer alguma coisa que a gente que seja novidade. Hoje, os estudos da neurociência estão bem evoluídos. Hoje, a tecnologia já nos traz rumos bem melhores para que a gente comece a analisar os fatos com mais clareza. Nós temos uma abordagem muito maior hoje a nosso alcance do conhecimento através da internet. É uma universidade que está na nossa mão hoje. Então, quando eu comecei a pensar nesse tema, eu tentei buscar alguma coisa que fosse diferente, nova, que trouxesse uma abordagem que abrisse nossos canais de mentalização, nossos canais de busca de argumentos que mudasse o nosso entendimento. Eu pensava comigo, nós não podemos continuar sempre repetindo. Aí, por mais que eu buscasse algum conhecimento a respeito, por mais que eu vasculhasse a doutrina, os livros, a neurociência, que eu gosto muito, eu fui me decepcionando.
Por que eu fui me decepcionando? Porque não tinha nada de novo. É por isso que talvez a ansiedade que nos últimos dias me tocou e me deixou meio esquisito foi justamente isso. Quando se fala em educação, doutrinação e evangelização, não tem nada de novo. No final dessa fala aqui, todos vocês irão concordar comigo em um ponto. Eu já ouvi isso anteriormente. Isso foi causando angústia, porque a gente vai falar palavras, frases e buscar conhecimento que todos já conhecem. Isso é preocupante. Mas aí eu li uma frase de Emmanuel que abriu, melhorou muito. Devia ter marcado, né, gente? O que diz Emmanuel é mais ou menos o seguinte aqui. É o seguinte: não existe meios O que diz Emmanuel é o seguinte, Manchile, perdoe-me a falha. O que ele diz é o seguinte: não existe meios de aprender alguma coisa e de guardar isso dentro de nós sem que a persistência, a perseverança e a disciplina batam no nosso caminho. Não foi à toa que as 3 primeiras palavras que ele disse ao Chico no começo da tarefa foi disciplina, disciplina e disciplina. Todos os neurocientistas dizem hoje, de conformidade, que nós precisamos da repetição coordenada para que o conhecimento acesse e nosso cérebro entenda que esse conhecimento é importante. Todo conhecimento, para que o nosso entendimento receba, precisa ter uma lógica matemática coerente. Nós já aprendemos a arte da guerra. Aliás, até existe um livro chamado A Arte da Guerra. Nós já aprendemos a arte da dominação. Nós já aprendemos a arte do sacrifício. A história que a gente traz, ela é muito vasta e ela traz tudo isso dentro de nós, dentro do nosso coração. A gente foi doutrinado para a guerra. Fomos soldados com técnicas ditas para dominar, aprisionar, matar, trucidar aquele que a gente tinha como mentalmente inimigo. Nós somos doutrinados para o domínio. Tivemos escravos e continuamos por muito tempo tendo seres iguais a nós, que nós julgávamos ser inferiores, e a gente tinha o direito, a gente sentia o direito de dominar. E para sermos respeitados,
existia o castigo. São conhecimentos que a gente traz até hoje, que está tudo dentro de nós. O meu servo não me respeitou, era castigado. O meu escravo que não quis trabalhar, não teve colheita, era castigado. Nas Minas, aqui de Minas, existe um conto, é um conhecimento de alguns termos que tinham no nosso meio de falar. Por exemplo, existia dentro das minas buracos na parede que eram chamados de bucho, em alusão ao estômago do boi, né? Os escravos colhiam ouro e colocavam no bucho, e no final da tarde o patrão vinha buscar o que estava no bucho. Então nasceu um termo: o patrão está de bucho cheio. O que é bucho cheio? O trabalho rendeu muito, ele ganhou muito. Quando acontecia da mina produzir menos, o bucho está vazio, os escravos que trabalhavam ali ganhavam só meia tigela de comida. Então nasceu o termo trabalhador de meia tigela. O que era o trabalhador de meia tigela? Aquele que não produziu o que tinha de produzir. E outros termos nasceram disso, que é o conhecimento que veio do avô, do pai, do tio, do bisavô. Nós somos a formação dessa trupe toda que nos antecedeu. Quando Paulo diz, existe uma multidão de testemunhos, esses testemunhos somos nós mesmos, com os conhecimentos que a gente trouxe lá de trás. É por isso que a minha consciência hoje tem condição de me julgar, a mim, não ao outro. Mas infelizmente a gente ultrapassa esse limite e ainda acha que é permissível julgar e condenar o próximo, indo ao contrário do que disse Jesus: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, quando se busca tentar dar um valor diferente a esse tema de hoje, a gente vai cair nos mesmos propósitos já ditos aqui. Emmanuel aqui fala, e André Luiz também fala, educar-se para educar. É imprescindível que eu seja melhor todos os dias, para que quem ultrapasse os caminhos que eu percorrer leve alguma coisa melhor de mim. Como todos esses temas estão relacionados à família, vocês já perceberam que os temas de domingo são relacionados à família. Eles têm um foco predominante à família. O tema passado foi autoridade, autoritarismo. O nosso irmão abordou bastante o poder e a necessidade de uma moral mais firmes de pais e mães, para que os filhos tenham uma conduta mais feliz no futuro. Todos nós, e eu já disse isso, como eu acabei de falar aqui, nós seremos repetitivos
em vários termos. Eu já disse aqui, não nascemos pais nem mães. Não somos sábios, mas somos professores em tempo integral de todo aquele que aborda o caminho com a gente. E somos em tempo integral alunos de todos aqueles que estão junto da gente. Todos vocês aqui hoje estão me ensinando. E de alguma forma eu estou passando algo que vocês possam aprender. Isso é aqui, é no lar, é no trabalho, é na escola, é na rua e é em todo canto. Nenhum de nós é escolhido. Inclusive, até bom, quero ler aqui agora. Me perdoem a crítica que eu vou fazer. Eu passei em frente a uma igreja, caminhando, e no culto o pastor dizia o seguinte: ele falava sobre as línguas de fogo que desceram sobre os discípulos, e eles foram esclarecidos de conhecimentos e línguas e puderam transmitir muitas novidades da boa nova para todos os idiomas. Até aí o evangelho impecável, porque o evangelho é a boa nova. Só que logo a próxima fala dele me alertou. Aí ele diz assim: senhoras e senhores, observem bem que Deus não escolhe todo mundo. Deus tem os seus escolhidos. Só os discípulos receberam. Eu me ative e falei: gente, isso é uma blasfêmia. Perdoe minha crítica, mas nenhum de nós é escolhido por Deus. Deus não nos escolhe em nenhum momento. Todos nós somos filhos dele. Ele não difere. Você não vai receber a graça, você vai receber. Não existe. Então todo conhecimento que a gente está trazendo, somos nós mesmos que adquirimos. Foi tropeçando que a gente aprendeu a equilibrar, ficar de pé. Foi machucando a mão que a gente parou de dar murro na parede, na ponta de faca, na pedra. Foi escondendo numa gavela que a gente aprendeu a não ser devorado pelos outros animais, a se proteger. Tudo é mérito nosso, com a graça de Deus. E como Deus ensina os homens, através dos próprios homens, espíritos evoluídos vieram aqui para a terra, e de novo a gente repete: os exilados de Capela, com inteligência superior, um questionamento, um conhecimento muito grande, mas sem um conhecimento moral, vieram aqui treinar, ensinar aqueles que mal sabiam sobreviver. Para isso precisou escravizá-los, fazê-los trabalhar, para que eles aprendessem. Então houve uma doutrinação. Houve uma doutrinação dos terráqueos, porque a inteligência superior dos exilados de Capela precisavam de pessoas e de seres que trabalhassem para eles, como acontece nos dias de hoje. Todo aquele que quer dominar precisa de pessoas que façam por eles.
A maioria dos que querem dominar não pegam na enxada e vão plantar sua terra sozinhos. Eles vão colocar gente para trabalhar para eles, para que eles cresçam mais rápido. Isso aconteceu. Foi ruim? Não. Não foi ruim, porque os primeiros terráqueos que aprenderam repassaram isso para os próximos que foram nascendo. E o conhecimento foi evoluindo na medida que um passava para o outro. Isso nos mostra a importância do conhecimento dos antepassados. A luz que está aqui hoje começou como? Alguém estudando os minerais. Alguém que se interessou para estudar. Não, gente, isso aqui brilha, isso aqui é amarelo. Eu juntei isso com isso, deu uma reação. O sol bateu na areia, virou um vidro. Fizeram uma fogueira em cima da areia para assar um bicho qualquer lá para comer. Debaixo descobriram que tinha uma camada de vidro. Como é que isso aconteceu? E aí foram buscando, e esse conhecimento foi passando, e eles viram utilidade disso. E aí outros estudaram as reações que existiam entre os minerais. Como a nossa passagem aqui, ela é curta e muito curta, e a gente começa a perceber que ela é curta quando os nossos cabelos começam a branquear. Aí a gente fala, gente, já passou. Eu não tenho cabelo branco, eu pinto meu cabelo para ter mais respeito. Eu compro tinta, né, e pinto para ficar mais dentro do padrão. Mas aí a gente começa a perceber que o tempo é muito curto. O que eu aprendi da hora que eu cheguei até agora? Eu não consigo dimensionar isso, mas com certeza, com muita certeza, a doutrina espírita nos esclarece que a gente não nasce e morre com o mesmo cabedal de conhecimento. A vida ensina e muito, e a todo instante, e é preciso que estejamos atentos. O tempo integral. Então, a partir do instante que alguém estudou os materiais, alguém descobriu que existia um elétron passando, não era elétron ainda, era uma eletricidade que dava choque. Logo após, alguém descobriu um campo eletromagnético e foi embora. Alguém voltou e pegou aquele conhecimento e falou, gente, ele começou aqui e foi. Aí chega a Tesla, consegue visualizar um gerador elétrico alternado que poderia levar essa luz para todos os lugares. Logo após vem outro que estuda o que Tesla deixou e descobre que pode emitir ondas elétricas no ar, sem fios, sem cabos, sem nada. Aí nasce o Wi-Fi. O conhecimento ele é constante. Hoje, com o conhecimento do positron, os neurocientistas estudam tudo o que acontece no nosso cérebro na hora que a gente está fazendo algo. Já descobriram o que a doutrina nos disse, que quando estamos em prece, a pineal brilha. No estudo da pineal já descobriram que existem cristais de luz. E há pouco tempo atrás, os médicos, os cientistas, eles diziam que a pineal era hoje
a doutrina espírita nos trouxe há 40, 50, 60 anos atrás, que ela é a antena com mais alto. E hoje está provado cientificamente que eu emito energia em todo canto que eu passo. Eu sou um Wi-Fi ambulante que emito energia e recebo energia a todo instante. Todos nós somos. E por mais, e toda vez que a gente estuda, a gente começa a descobrir que nós não somos sozinhos. Ainda não é possível ver quem está aqui do meu lado, quem está do lado de vocês, mas pelo conhecimento de quem já tem o dom de uma visão superior, nós aqui somos 1/3 daqueles que estão aqui. Essas minhas palavras são o conhecimento, o amor evidente por esses que estão na nossa retaguarda. São direcionados para cada coração. E quando se fala em coração, eu estudo pouco, aliás, muito pouco, a medicina Ayurveda, e nela é esclarecido que o nosso ser é um conjunto de emoções, é o modo que eu vejo a vida e como a vida me vê, é o modo como eu reajo à vida e como a vida reage para comigo, é o modo como eu reajo com o próximo e o próximo reage comigo. Esse sou eu. Eu sou o Espírito, e o Espírito está através da medicina Ayurveda, o Espírito está no coração. O comando todo está aqui, é o sentimento que você carrega nos seus passos, que é você, é a energia que emana de nós, daquilo que realmente somos. A gente pode até vestir uma máscara, uma roupa diferente e tentar passar uma imagem diferente. Só que não tem jeito. A imagem que fica é o que nós trazemos dentro disso aqui. É a energia que emana desse coração, que comanda o cérebro. E o cérebro comanda tudo. Então, quando eu fui buscar esses detalhes de educação, de doutrinação e de evangelização, eu fui ficando assim, preocupado, porque não tem novidade. Tudo isso que está sendo dito aqui são coisas milenares que foram passados por Moisés e que Jesus veio e reforçou. E ele disse que ainda viria um novo esclarecimento, que iriam reforçar tudo que foi dito. Olha, gente, a importância disso. Moisés deixou uma lei. Jesus não veio derrubar a lei, ele veio reforçá-la. E ele foi claro. Aí vem o Espírito de verdade e diz: eu vim esclarecer aquele que quer buscar a luz. Então é tudo repetição. E hoje é necessário, a ciência já confirmou, que nós precisamos repetir para que os hábitos tornem-se parte de nós. Pois não, amigo? Será que não muda? Será? Porque nós somos os mesmos.
mesmo, mas 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, nós somos mesmo, nós mudamos. Muito Por bem. isso está aí, há quanto tempo o mundo está aí, a prepotência, quer dizer, não muda, então por isso que tudo é igual. Nós mudamos. Muito bem lembrado, minha irmã. Muito bem colocado, muito bem posto. A gente vai ter que tropeçar e cair e ralar o joelho até que a gente aprenda a caminhar, até que a gente aprenda o equilíbrio. Enquanto esse equilíbrio não chega, não adentra o nosso coração, não passa a fazer parte de nós, precisa ser lembrado. Aliás, Kardec fez essa pergunta, né, aos espíritos: por que precisa continuar? Nós já sabemos, já está nas enciclopédias, mas a gente precisa ser lembrado, porque não fez parte ainda da gente. Bem, eu vou ler o capítulo aqui, que foi o ponto. O livro é um desafio chamado Família, de falta de vitaminar, Zanclini Nazaré. Então vamos passar aqui. Eu vou ler para vocês aqui o capítulo que surgiu o tema. Permitam-me que eu leia. A ciência de educar, doutrinar e evangelizar, capítulo 29. Educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Pestalozzi. Pestalozzi, vocês sabem, foi um grande educador. Quando falamos em ciência, pensamos em um conjunto organizado de conhecimentos e técnicas relativos a um certo assunto. E quando falamos em educação, pensamos em instrução e ensino. Esclarece-nos Emmanuel: educar é, por excelência, a função da própria vida. A gente abordou isso aqui, que é vivendo, que a gente aprende a viver. É sendo pai que a gente aprende a ser pai. É sendo mãe que a gente aprende a ser mãe. É sendo filho que a gente aprende a ser filho. É vivendo. Faz-se mister aprofundarmos nossa visão sobre o tema educação, fugindo a ideia deficiente de que educar é somente esclarecer o cérebro. Se fosse só esclarecer, não precisariam dos exilados de Capela virem para cá, porque eles eram muito esclarecidos, eles tinham muito conhecimento. Mas como espírito é emoção e educação é coração e rota de evolução é evangelho, eles precisavam vir. O desenvolvimento dos valores intelectuais é uma parte da educação, mas como a parte não é o todo, é preciso entendermos as partes que formam o todo da educação. Podemos dividir o trabalho educativo em duas macrotarefas, que se dividirão em inúmeras microtarefas. Conforme a frase de Pestalozzi nos esclarece, educar é desenvolver todas as potencialidades do espírito, sejam elas intelectuais ou morais. Trabalhar o progresso intelectual chama-se doutrinar. Então a doutrinação pode ser para o bem, mas também pode ser para o mal. Eu posso estudar para dominar. Hoje, quem é que está aproveitando da inteligência artificial? Os marqueteiros. Porque eles precisam dominar a sua vontade para que você tenha vontade de gastar, de adquirir, de ser melhor.
Então eles estão aproveitando todo esse conhecimento, principalmente da neurociência, para que você e eu e meus filhos e nossos netos e toda a sociedade sejam dependentes do consumo. Trabalhar no progresso moral chama-se evangelizar, relativo ao desenvolvimento moral. Essas são as duas etapas fundamentais da educação: doutrinação e evangelização. Moral é muito discutido, porque existe leis. Então, aqui no Brasil, por exemplo, existe uma lei que se pode casar com uma mulher ou um homem. Se eu estou fazendo isso, eu estou dentro da moral, estou dentro da lei. Se eu tiver duas namoradas, duas famílias, ou algo fora disso tudo, eu estou imoral. Não é assim? Só que é o seguinte: na Arábia Saudita, se você tem dinheiro e uma cabeça que pode aguentar 5 sogras, você pode ter 5 netas. Mas lá a mulher não pode ter 5 homens. Então que lei é essa? Que moral é essa? Por que lá o homem pode ter 8 mulheres? Ter o seu harém particular, mas a mulher não pode. Não tem direito. Não é moral. Então, existe o que se fala moral, e existe algo que chama-se ética, que é muito estudado por todos os filósofos. E a ética traz algo um pouco mais sutil, mais desenvolvido. A ética diz o seguinte: se eu aqui achar a sua carteira e dentro de mim não tiver não devolvê-la para você do jeito que eu achei, eu vou fazer isso no Japão, na China, na Arábia, aonde for. Então a ética é um sentimento evoluído da moral. Ou seja, quando eu me torno ético, eu o serei em todo o universo. Então aí já começou a mudar a prerrogativa de conhecimento da gente. Moral é você respeitar leis, mas ética é você ter a lei do amor, do evangelho dentro de você. Doutrinar deriva-se de doutrina. Doutrina é um conjunto de princípios que serve de base a um sistema religioso, filosófico, científico. É transmitir conhecimentos através de técnicas, instruir, enriquecendo os recursos intelectuais. Então, doutrinar fica bem claro que pode ser para o bem e pode não ser tanto para o bem. Evangelizar é atingir a alma com profundidade. Olha essa frase: é atingir o coração. Evangelizar é atingir o coração. A Ayurveda diz que somos o coração. O Espírito está no coração. Evangelizar é atingir o coração, transmitindo os valores morais do Evangelho, os morais elevados do Evangelho, através da ação prática, constante e do exemplo pessoal. Lembra que todas as vezes que a gente falou aqui sobre educar filhos, ensinar, a gente vamos repetir, que é preciso, em primeiro lugar, que nós sejamos
Porque os nossos filhos, vou de novo repetir, não são nossos filhos. Eles já vêm preparados com uma bagagem de conhecimento elevado, às vezes até muito mais do que nós mesmos. E é importante a gente não ter o orgulho de achar que nós somos melhores do que eles. Eu até anotei aqui. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Eu não anotei essa frase de quem que é, mas você já deve ter ouvido. Então, quando a gente vai estudar, existe um monte de conceitos valentes para que a gente seja melhor. Olha para você ver, olha para você ver. Eu começo a falar, gente. Na última vez que a minha fala aqui, que eu fui assistir-la no YouTube, eu assustei pela quantidade de vezes que eu usei a palavra gente. A gente. Eu comecei a falar gente. Aí eu já me preparei para não ficar usando. Então eu estou tentando me educar também. Mas já estava saindo do controle aqui. Mas é isso aí. Faz parte. Eu vou trazer um caso aqui para você ver como que é importante a gente ter erros conhecimento da doutrina que os Espíritos nos passam. Anete Guimarães conta uma história do egípcio. Não sei se vocês já ouviram, mas ela diz o seguinte: ela está fazendo uma palestra sobre as provas da reencarnação. Aí ela conta: um casal louro de olhos azuis morava numa aldeia nos Alpes, na Europa. A esposa estava grávida do 7º filho. Esse filho nasce moreno, pele azeitonada, olhos oblíquos e esverdeado. Numa aldeia que todo mundo era loiro, os avós eram loiros, os bisavós eram loiros. Você entendeu? Aí nasce um moreno de pele azeitonada, olhos oblíquos e esverdeados. Só que era tão isolada essa aldeia que, se acontecesse de ter um visitante com essas características, todos saberiam. E não teve. Então ele foi. O que aconteceu? Um dos filhos dessa família era professor em Sorbonne, professor de línguas. Ele foi visitar os pais e esse filho tinha problemas. Ele não aprendia a língua francesa. Ele não falava muito, ele não conseguia falar muito. Então eles tinham ele como uma aberração, né? Poxa, nasceu todo diferente, tinha dificuldade de falar, tinha tudo. Então ele era tido como uma aberração. Aí a mãe pede ao filho, professor, que levasse ele para a França, para Sorbonne, para que ele pudesse ser instruído por alguém que buscasse essas novas técnicas de ensinar. Certo dia, esse professor chega ao seu gabinete e vê que esse seu irmão está olhando uns hieróglifos. E ele assusta, mas fica imaginando: poxa,
todo defeituoso, procurando, mexendo aqui em coisas que a gente está, que toda a humanidade está procurando descobrir o que é. E aí ele chega e o irmão fala: eu sei ler isso. Aí ele fala: sabe? Então lê. Aí ele leu. Bem, o retardado, né? Como era tido, leu papéis com filosofia grega, hebraico, aramaico, greco, copta, sânscrito. Se tornou catedrático aos 19 anos. Era chamado de egípcio porque ele tinha fisionomia de egípcio. Jean-François Champollion. Ele descobriu todos os hieróglifos egípcios e recriou os idiomas que tinham desaparecido da terra. Morreu jovem. E logo que ele morreu, eles descobriram a campa de Ramsés II. E quando foi aberta, a máscara mortuária de Ramsés era idêntica ao egípcio, ao Jean. Era idêntica, não era parecida, era idêntica. E a máscara mortuária é feita no momento que o corpo endurece, gela. Era idêntica. Então, aí, aquele que era tido como retardado trouxe conhecimentos que já estavam longe de ser imaginados que não foram passados pela sociedade humana. E aí tem uma pergunta depois que é feita, o seguinte: por que ele veio com aquela forma num ambiente totalmente diferente? Aí a resposta é porque ele quis. Porque era um espírito com uma evolução tal que ele poderia escolher o modo que ele veio. Como muitos espíritos, quando desencarnam, escolhem, como Emmanuel, por exemplo, escolheu o modo que ele vivia, a imagem que ele trazia de quando ele conheceu Jesus. Então, aí a gente começa a perceber o seguinte: nós somos um corpo de conhecimento. E o que é o conhecimento? Tem um termo chamado maiêutica. O que é maiêutica? Vem do grego, maiêutica, a arte de partejar. Sócrates, em uma reunião onde discutia-se os desmandos dos políticos, de quem estava tomando conta lá da polis, como hoje, sem comentar, vamos voltar para o que interessa. Perguntaram a Sócrates: a gente pode pegar o político lá atrás, esse ele aqui, e você durante 2 horas ensinar ele como é que tem que fazer? Aí ele aborda esse tema muito interessante, muito importante: maiêutica. Sócrates diz o seguinte: minha mãe é uma parteira, e ela é capaz de trazer à vida bebês que estão de cabeça para baixo, revirados, em situações adversas. Ela só pode trazer à vida uma criança de uma mulher que não esteja grávida. Gente,
Você já imaginaram o conhecimento que isso traz? A êutica é a capacidade de tirar de dentro de nós o conhecimento, porque ele já existe. Uma parteira pode fazer milagres, mas ela não pode trazer à luz a alguém de uma mulher que não esteja grávida. Não existe como tirar de mim conhecimento que eu não tenho por dentro. Não tem jeito. Eu preciso ter um banco de dados. Se eu não tiver um banco de dados, eu não passo conhecimento. Por que está saindo a inteligência artificial? Está tão atuante? Porque ela consegue buscar na internet todo o conhecimento da humanidade, que está tudo gravado. Na China tem conhecimento que não tem nos Estados Unidos, que na Rússia tem, que na África tem, que no Brasil não tem, que na Bolívia tem, ou seja, é um tiquinho. Cada um de nós traz em si alguma coisa que o outro não conhece. Cada um de nós. É por isso que todos nós somos professores de quem está com a gente, e todos nós somos alunos de quem convive conosco. E graças a essa diferença, graças a essa possibilidade, é que a gente tem a gratidão de poder evoluir, de poder crescer. Quando Jesus trouxe o Evangelho, ele veio mostrar os passos direcionados que o Pai veio mostrar para a gente, através dele, a melhor maneira de evoluir. E o princípio básico, a lei primeira: ama teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou aprender nada de alguém que eu não ame. Se alguém que eu tenho birra com ele fizer um ato certo, para mim vai estar errado, porque eu tenho birra. Então, em todo conhecimento, na ciência da educação, na doutrinação, que é tudo que a gente recebe, para que o Evangelho se fixe em nós e a gente possa de verdade evoluir, é preciso o amor. Existe uma pergunta ali que diz o seguinte: como que pais que não têm conhecimento vão educar filhos? E os Espíritos, inclusive Emmanuel, fala ele fala que é pelo amor. Porque o meu filho, a minha filha, não tem só eu para ensinar. Tem um anjo guardião, tem um espírito encarregado pelo grupo que veio com aquela missão. Tem um espírito encarregado para comandar e dirigir aquela família, aquele bairro, aquela cidade, aquele país. Isso todos nós já sabemos. Aqui é uma bagunça feia, mas no plano espiritual tem um ministro para cada situação, tem um ajudante de ordens para cada situação, e que age dentro dos padrões do mais alto. Não estaremos sozinhos na educação de nossos filhos. Não há motivo de temor, não há motivo de temeridade nenhuma, porque
eles seguirão nossos passos. Repetindo de novo. Olha só que esquisito. Repetindo de novo. Nós somos como os nossos pais. Em cada um de nós, se buscarmos características do pai e da mãe, a gente vai, do tio, do avô. Mas isso aí é tão sério, que os maiores suicídios, né, ainda existem filhos de médicos que trabalham para estudos, filhos de cientistas que não dão amor, dão conhecimento, mas não dão amor. Você vê uma pessoa que desconta e fala: meu pai é um lavrador, mas eu sou isso hoje porque eu fui amado, eu fui respeitado. Né? Não, aqui, vou buscar aqui nosso amigo Pierre Luigi Piaget. Professor, ele diz o seguinte, que qualidades não são natas, elas são aprendidas. E ele bate numa tecla muito importante, a necessidade de repetir. Ele já foi embora, né? Ele já partiu. Mas ele dizia isso em 1960, 70. Ele foi um dos programadores de computador dos inícios. Um professor que até hoje ensina como aprender. Gente, para quem chegou aqui com o coração acelerado, agora o tempo já está acabando, é triste. Mas é assim mesmo, faz parte, né? Eu sigo a lei muito. Pois não, senhor? Todas as religiões falam da vida eterna. Isso. Você explica. Não será por isso que é difícil as nossas mudanças, porque nós estamos inseridos na vida eterna? O senhor está colocando uma preposição aí muito bacana, porque existe uma linha de pensamento que dá o seguinte: se eu tenho a vida eterna, deixa eu curtir hoje, deixa eu aproveitar. Mas existe uma linha de pensamento assim. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele aborda esse ponto que o senhor disse. Se eu tenho a vida eterna, eu tenho todo o tempo do mundo. Então, gente, deixa eu pular. Deixa eu fazer uma farrinha hoje. Amanhã eu estudo. Né? Isso é uma falha, mas tudo bem, faz parte de nós humanos, faz parte da nossa caminhada, faz parte de tudo que a gente está buscando. De tudo que a gente está buscando. Ser melhor a cada dia, ser mais coerente com a verdade, buscar a verdade que o próprio Cristo disse: buscareis a verdade e a verdade vos libertará. Quando soubermos a verdade, a gente vai libertar dessa farrinha que a gente anda fazendo. Pois não, senhora? Nisso que ele perguntou, quando a gente pensa no eterno, que é aquilo que não tem fim, que fica para sempre, a gente pensa muito na gestão do tempo da gente. Então, comparando a nossa vida terrena aqui agora com a nossa gestão de tempo. Quantos de nós não conhecemos pessoas que trabalham de manhã, trabalham à tarde, chega à noite, consegue fazer o para casa com o filho, faz janta, faz almoço para o dia seguinte, e tudo funciona na vida dela, com um tempo apertado, porque ela sabe que ela não tem muito tempo. E nós, nessa vida que nós propusemos estar, né, agora, aqui agora, nessa forma que eu estou, eu também não tenho muito tempo. Então, se eu não faço essa gestão de tempo, eu vou ser igual a pessoa que está de férias, que fala assim: nossa, eu preciso ir no banco, mas eu vou amanhã. Isso é o primeiro dia de férias. Mas aí eu vou amanhã de novo, porque eu tenho tempo. Quando vai no dia 30, nossa, eu não fui no banco até hoje, não resolvi, e aí resolve tudo no último dia. Então a gente tem que ter, sim, nós temos, vai ter vida depois das férias.
Exato. Né? Mas se a gente não faz essa gestão de tempo com o nosso tempo que a gente tem agora, depois no finalzinho a gente passa um aperto, porque tem muita coisa para fazer. Posso complementar dela? Tenha vontade. Por que a gente vai deixar para o amanhã, se a gente pode deixar hoje, fazer hoje? E a gente tem muitas... O que eu vou fazer amanhã se eu posso fazer depois da manhã? Muitas notícias de vários espíritos falando, oh meu Deus, Como eu perdi tempo. como eu perdi tempo, por que eu não fiz naquela época? Ô, gente, Entendeu? o tempo passou, hein? Acabou. E eu perdi tanto tempo. Mas é isso aí. Como eu já disse, e volto a repetir. Aqui são capítulos de um grande estudo, de um grande livro, de um grande conhecimento, que vamos estudar capítulo por capítulo e depois nós vamos voltar às lições anteriores, né? Como diz nossa irmã aqui, nós espíritas temos uma bênção imensa em dizer, gente, eu não tenho medo da morte, mas hoje a gente tem. Tem gente não, eu sei que a hora que chegar a hora, eu não estarei preparado o suficiente. Eu sei disso. Exato. Né? Obrigado pela atenção. Obrigado pela paciência. Perdoa aqui as falhas, porque eu não sou professor e eu não sou... eu ainda não estudo o suficiente para trazer mais conhecimento para vocês. Mas, obrigado. Bem, chegamos no final da nossa reunião. As reflexões ficam aí, são importantes. Eu vou dar uns recadinhos rápidos, tipo assim, culto no lar. O culto no lar é, principalmente para nós que somos espíritas, uma prática muito utilizada e tem uma importância muito grande na nossa caminhada. O culto no lar é um estudo que a gente faz dentro do nosso lar com a nossa família, que tem um grande objetivo de unir as almas, de ajudar na caminhada, na convivência, trazer para dentro do nosso lar a luz, trazer o entendimento. E nós temos aí as orientações para quem quiser fazer o culto no lar, que a gente aconselha todos a fazerem. Eu acho que todos nós já fazemos aqui, mas quem não faz, quiser fazer, passar a fazer, tem as orientações ali na recepção, a gente mostra como é que deve ser feito, né? As práticas. Então é só procurar. O atendimento fraterno que existe na casa toda segunda e quarta-feira, no dia da reunião, que é uma conversa que a pessoa tem com o pessoal da casa, que já tem mais experiência, que já tem mais, que nos orienta, que tem mais técnicas para nos orientar. Então todo aquele que se sentir meio cansado ou meio perdido, que quiser conversar, que estiver sentindo alguma coisa estranha, eu costumo acordar de madrugada, eu costumo ver vulto, eu costumo... que tem dificuldade de caminhar no dia a dia, né? Tem dificuldade de executar suas tarefas, né? Tem cansaço, quiser conversar aqui com o pessoal da fraternidade para se orientar, muitas vezes está precisando de um tratamento espiritual, muitas vezes está precisando de uma reunião de estudo, para que o espírito possa receber esse lenitivo, né? Porque a gente sente falta disso realmente. Então essa orientação espiritual, toda segunda e quarta-feira, quem quiser fazer, é só se dirigir ali na recepção, dar o nome
e aguardar aqui no salão durante a palestra, que vai ser chamado um a um, e é de 19, para poder dar o número na recepção, 19 até 19h30, são meia hora só, porque tem número limitado para ser atendido. Os tarefeiros que fazem o atendimento são poucos, e o atendimento ele acontece durante o período da reunião pública, e esse período é só de 1 hora, então não podemos atender, receber a solicitação de muitas pessoas, por isso é até 19h30, então toda segunda e quarta-feira. A orientação espiritual também nós temos aqui na casa, que é diferente do atendimento fraterno, né? O atendimento fraterno a gente vai conversar com uma pessoa encarnada, e a orientação espiritual é toda quarta-feira. A gente não vai conversar com a pessoa encarnada. O espírito desencarnado, os espíritos tarefeiros da casa aqui, que trabalham no plano espiritual, é que fazem essa consulta e nos dão essa orientação. Então a pessoa também dá o nome da recepção até às 19h30, né, de 19 às 19h30, e vem assistir a palestra. Durante a palestra, essa pessoa vai estar sendo examinada, né, pela espiritualidade. E essa espiritualidade, no final da reunião, vai passar uma orientação psicografada para aquela pessoa. Então, essa é a diferença. E essa toda quarta-feira, a orientação, o atendimento fraterno é segunda e quarta. A orientação espiritual é só quarta-feira que tem a reunião mediúnica. É lá na reunião mediúnica que a espiritualidade vai passar essa psicografia para a pessoa que está aqui assistindo a reunião. Tá? Então, esses 2 recadinhos. Mas quero desejar a todos vocês um grande domingo, um início de semana de muita paz, harmonia e serenidade. Que Jesus nos envolva no nosso coração, nos nossos corações, nos abençoe, que possamos sair daqui aliviados, alegres com essa manhã bonita. Vamos ter um domingo assim, tranquilo, de sossegado, de refazimento, para amanhã a gente iniciar as tarefas do dia a dia. Quem quiser tomar o passe é só ficar aqui na fila de recepção. No mais, obrigado a todos, bom dia, que Jesus nos acompanhe em segurança aos nossos lares.